E aí, amigos do Derby FC, depois de um tempinho aí longe dos vídeos, estamos voltando. Como é que tá, Marcos? Como é que tá essa força? Tudo tranquilo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí, depois de um tempinho aí, a gente vai voltar a falar aí de futebol e vamos começar aí pela Copa do Brasil. Como é que você achou aí que foi as quartas de final? As oitavas, né? As oitavas. As oitavas, né? É isso, Rapaz, oitavas, as é meu preferido. oitavas, quase todos os jogos foram dentro do esperado. Só dois que eu meio que achei que talvez o resultado fosse ser diferente, que foram Flamengo e Atlético Mineiro. Apesar do Flamengo estar no acrescente, mas eu acho que o ponto alto do Flamengo foi esse jogo, para a partir daí vir para essa crescente, entendeu? Mudou muito o paradigma de como estava o Flamengo. E o Atlético Mineiro foi muito covarde nessa partida, então mereceu perder. E tivemos Palmeiras e São Paulo, né? Um jogo cheio de polêmicas de arbitragem, com muitos erros, onde, na minha opinião, foram cruciais para o resultado do jogo, porque os dois pênaltis para mim não foram, inclusive no pênalti do São Paulo estava impedido, né? O cara, pelo menos até as imagens que nós temos até agora, mesmo sem linha do VAR, indica que estava impedido. E mesmo se não tivesse impedido, para mim, não foi nem perto de ser pênalti. É, teve uma irregularidade, né, no procedimento do VAR, né? Independente se está impedido ou não, teve um erro no procedimento. Isso. Não, então, e além disso, aí para mim não foi pênalti. Até porque hoje está se colocando uma política no futebol brasileiro mais parecida com a Europa, né? De qualquer encostãozinho não é falta. Então, se qualquer encostãozinho não é falta, porque aquilo ali foi pênalti. Entendeu? É Não faz. engraçado, né? Que É contraditório, não fora da faz sentido. área não é falta, né? Mas se for dentro da área, o pessoal tá querendo marcar, É. né? A mão também, que foi no pênalti que o Veiga perdeu pra mim, também não foi, porque tava junto ao corpo e tipo, não tinha como ele colocar. Só se ele colocasse a mão dentro do corpo ali, pra não bater nela. Entendeu? Mas tirando isso aí, foi tudo dentro do normal. O América Mineiro que me surpreendeu também um pouquinho, apesar do Botafogo ser um time muito instável hoje, mas o América Mineiro ganhou as duas partidas, né? Então, de 3-0 e de 2-0, então foi um resultado bem satisfatório É, pro. o que é mais surpreendente, acho que nesse jogo aí, né? É como você disse, né? Talvez só dois jogos mais ou menos aí que teve placares assim, que talvez a gente não esperasse. Mas o do América e Botafogo é bom lembrar, né? Que o Mancini gosta de jogar bem recuado, né? E fez 5 gols no Botafogo e não levou nenhum, né? É Então, isso. assim, realmente é uma coisa bem Mas é a uma ser dificuldade que a elencada. gente vai até falar no Brasileirão nos próximos vídeos, que essa equipe do Botafogo tem, fazer gols. Né? Eles pressionam muito. Ontem mesmo, no último jogo contra o Santos, que teve pelo Brasileirão, eles pressionaram muito, mas não conseguiram fazer gols. Um monte de chance, o goleiro do Santos pegou muita bola, mas enfim, não deixa de ser um erro do ataque do Botafogo. Né? E aí tivemos o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, né? Com Atlético Goianiense e Corinthians, com o Corinthians decidindo em casa, o segundo jogo. Flamengo e Atlético Paranaense, com o Atlético Paranaense decidindo em casa. Já já a gente comenta sobre uma polêmica que teve sobre isso aí. O São Paulo contra o América Mineiro, com o América Mineiro decidindo em casa. E o Fortaleza com o Fluminense decidindo no Rio de Janeiro. A polêmica foi a questão do sorteio, né? Do mando de campo. Entre. Isso. Tem eu já vi aqui a notícia que o Flamengo tirou do STJD, né? A tentativa de reverter o sorteio, Que né? não fazia sentido. Por, Até porque a própria liga de futebol, né, que está pretendendo se criar, né, os times disseram, não, o regulamento de sorteio sempre foi esse e ninguém nunca questionou. Então, por que o Flamengo, que pretende fazer parte dessa liga, está questionando? Então, eles soltaram uma nota dizendo que não concordava com essa medida do Flamengo, né? Porque não faz sentido, né? Todo time... Porque, assim, a partir do momento que você se credencia para o campeonato, você assina o regulamento, né? Então, você está assinando ali que concorda. Se você não concordar, você era para não concordar desde o início do campeonato, né? Aí o problema era porque tinha questão de umas datas, aí porque o Fluminense é do Rio também, né? Tinha questão do Fluminense jogar o segundo jogo em casa, aí não bateu a data, aí pelo Não, regulamento o Flamengo tinha que inverter o mando. não, a questão é o seguinte: como foram sorteados os dois, então a ordem seria assim: quem decidiria o segundo jogo em casa, como nós temos dois, que para São Paulo e Corinthians funcionou da mesma forma. Só que para São Paulo e Corinthians, já no sorteio primário, o Corinthians já começou decidindo em casa e o São Paulo decidindo o segundo jogo em casa, né? E o São Paulo fora, então não bateu. Só que Fluminense e Flamengo, os dois caíram decidindo o segundo jogo fora. E por eles serem da mesma cidade, existe uma regra no regulamento para ter um novo sorteio. Quem saísse primeiro nesse novo sorteio
decidiria o segundo jogo em casa. Que, inclusive, isso aconteceu nas oitavas de final e o Flamengo foi beneficiado em cima do Fluminense, nessa mesma regra. Isso, ele conseguiu contra Então, o Cruzeiro, né? Que era Fluminense e Cruzeiro, e o Flamengo se beneficiou de jogar o segundo jogo em casa, né? Exatamente. Então, quando é pra mim, a regra vale, quando é para o outro, a regra não vale, né? Provavelmente o que o Flamengo questionou é porque, né, se ele tivesse segundo jogo em casa, ele ia ter um mando de campo, né, com lotado, né, Maracanã lotado, aquela coisa toda, né, na TV, aquele impacto maior, né, que, assim, vamos ser sinceros, né, o segundo jogo é mais impactante, né, do mata-mata, né, o segundo jogo sempre vai ser mais impactante, né, ainda mais que, já entrando aqui no detalhe dos jogos, até Paranaense e Flamengo, eu acho que é o jogo mais equilibrado, né, Com eu acho que certeza, é o principal jogo dessas quartas aí. é o jogo mais equilibrado. Então o Flamengo, assim, não tá classificado, entendeu? Então o Flamengo queria jogar o segundo jogo em casa. E é uma reedição da semifinal, né, do ano passado. Isso. Vamos ver se vai ter revanche aí. Mas aí, então, enfim, pra mim o sorteio foi magnânimo e tá tudo dentro das regras, não tem o que o Flamengo reclamar. Foi muito, até idiota, aquele chororô que teve por causa disso aí. Mas, enfim, né? É futebol brasileiro. Teremos então Atlético Goianiense e Corinthians, né? Que o Atlético Goianiense pra mim é uma surpresa estar nessas quartas, mas também pegou a sequência de times que o Atlético Goianiense pegou, não foi essas coisas todas, né? E o que é que você acha dessa partida aí? O Corinthians é favorito, né? Até pelo que vem jogando, né? Mas assim, né? É mata-mata, né? O que é mais complicado para o Atlético Goianiense é que se fosse um jogo só, beleza, né? O Atlético Goianiense poderia se fechar num jogo só e conseguir um resultado, assim. Que um jogo só pra mim, tudo pode acontecer, independente de time mais forte ou mais fraco. Mas como são dois, o Corinthians é favorito. No mesmo que perca o primeiro jogo, o empate, no segundo jogo a gente joga em casa, ainda tem essa vantagem de jogar em casa, força da torcida, então acho que o Corinthians é favorito nesse manda aí. Talvez um dos adversários mais fracos aí, pegando os times de São Paulo pegaram os adversários mais fracos, eu acho. Tanto Corinthians como a São Paulo pegaram os times mais fracos. O América Mineiro ganhou do Botafogo de 5-0, né? Na soma. Então. Mas assim, eu não tô olhando muito assim, tô olhando só pros times, né? Não tô olhando muito pelos Você não tá olhando muito o quão copeiro é o time, né, no caso. Tá olhando mais pra assim, campanha né? no geral. Isso. Exato. Atlético Goianiense e Corinthians também eu acredito que o Corinthians é franco favorito aí, até porque o Atlético Goianiense tá quase na zona de rebaixamento do Brasileirão, né? E passou pelo Goiás, porque o Goiás também tá numa situação nada agradável, então foi no mesmo nível, né? No mesmo nível. Né? No mesmo patamar. Além de ser clássico, né? Enfim. E foi 3-0 na casa do Goiás, né? Isso, exato. Flamengo e Atlético Paranaense. Eu acho que esse jogo aqui é extremamente equilibrado. O Flamengo tem mais time? Tem, mas esse time do Atlético Paranaense com o Filipão tem cara de tá muito copeiro, cara. Não, e outra coisa, né? Tem aquela questão, né, do Atlético Paranaense sempre jogar, tem a questão de jogar em casa, né? O segundo jogo, né? Isso vai fazer diferença. Tem a questão do gramado, né? Que apesar dos times do Brasil já estar meio que acostumado a jogar lá na Arena da Baixada, também tem o estado do Palmeiras também, né? Que é grama sintética, mas sempre fala, é que nem os caras falam, né? Uma vez eu vi um jogador profissional falando, acho que foi um jogador do Corinthians, dizendo, né? Tem que esperar uns 20 minutos para eu poder me adaptar com a velocidade que a bola fica, porque a gente não treina direto lá, então é de 15 a 20 minutos para se adaptar durante o jogo. Muito chororô isso aí. O Hulk só faltou Ave Maria depois jogou lá no estádio do Palmeiras. Chororô bexiga. Não acho que seja pra tanto não, mas assim, tipo, não é o jogo todo, entendeu? Que você fica em desvantagem. Mas pior é jogar no Castelão lá no Fortaleza. Ali é uma desgraça. Mas eu acho que aí tudo pode acontecer, até porque o Atlético Paranaense joga o segundo jogo em casa, né? Então o mando de campo lá pode fazer diferença, né, no jogo de volta. Caso o Flamengo não ganhe um bom placar no primeiro jogo. Pode ser que o Flamengo já acabe decida no primeiro jogo tudo, né? São Paulo e América Mineiro. Acho que aqui, por mais instabilidade que o São Paulo tenha, ele é favorito, né? Eu sei que o América Mineiro passou fácil pelo Botafogo, de certa forma, mas é um time tão inconstante quanto. E tipo, o América Mineiro se fortalecia por Mancini saber jogar contra uma equipe como o Botafogo. Contra o São Paulo já é mais difícil, né? O Rogério Ceni é um excelente técnico, tirou o Palmeiras, né? Por mais polêmica que tenha na partida, mas tirou uma equipe candidata ao título de todas as competições que disputa, então é muito difícil o América Mineiro surpreender o São Paulo aqui, né?
Eu acho que é o São Paulo favorito, ainda mais por ser 2 jogos, né? Se fosse um jogo só, mesmo que fosse na casa do São Paulo, o América poderia se prender, né? Mas como é 2 jogos, o São Paulo é favorito. E no geral, o São Paulo é muito mais tímido que o América. Não tem É, nem muito São o que falar. Paulo, com o time quase todo reserva, conseguiu segurar o Internacional lá no Beira-Rio 3-3, né? Isso, Com o o time São todo Paulo. reserva. Se o São Paulo não fosse inconstante, né? Se não fosse um time que tivesse tanto altos e baixos, o São Paulo com certeza estaria entre os favoritos a ganhar os títulos que disputa, né? Mas o São Paulo ninguém sabe como é que o São Paulo joga amanhã, entendeu? Se tivesse um jogo amanhã, É, ninguém sabe como é que o São Paulo joga, entendeu? Então é complicado. Fortaleza e Fluminense. É um jogo equilibrado, mas é aquela questão, né? O Fluminense joga em casa, né? E o Fluminense vem jogando bem, né? Acho que é Calando a 9 minha ou é boca, 10 né? partidas sem perder, né? O Fluminense, o treinador do Fluminense vem calando a minha boca, né? Porque eu já cheguei aqui num vídeo e E disse falou que do esse cara Diniz, tem gravado, viu? tem gravado. Aí pode procurar, pessoal, que tá tudo aí gravado. São Tá 11 calando a minha jogos que o boca. Fluminense não perde, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, O 3, Fluminense tá jogando 4, por música, né? Que né, 5, 6, 7, tá 8, jogando por música. 9. Não, 9 jogos que o Fluminense não perde. A última derrota do Fluminense foi pro Atlético Goianiense em 11 de junho. E vem jogando bem, né? Não é só a questão do Fluminense estar ganhando ou tá empatando, ou até perdendo, mas o Fluminense vem jogando bem, entendeu? Então isso é coisa que o Fluminense não fazia há muito tempo e parece que o futebol de Ganso voltou, né? Não aquele É. Ganso que iniciou lá no Santos, não tô falando aquele garoto não, ali que ele era muito jovem, né? Mas eu digo um Ganso que a gente não via uns 5 anos atrás, entendeu? Então isso é muito bom pro Fluminense, né? Porque ele foi contratado para isso, né? Para jogar no mínimo o que ele tá jogando agora, né? E vem Então, disputando até as cabeças do Brasileirão, né? O Fluminense, devido a essa e isso série de não é. resultados. E como ele só tá em 2 competições, ele pode ser um dos favoritos, né? E se deixarem ele chegando ali e tal, pode ser um dos favoritos. Ah, e só pra frisar, nas chaves é Atlético Goianiense, Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense? Que agora Eu é... acho que não. Será que não tem sorteio de novo, não, na semifinal? Não, acho que não. Acho que não. Deixa eu ver, só tirar a dúvida aqui. Eu fiquei nessa dúvida, só que realmente eu não pesquisei. Não, tá aqui, já saiu já. Ixi, essa aqui é Viajei aqui, peraí. Vencedor da quarta Zoom. Não, o vencedor da quarta Zoom é Fortaleza e Fluminense. Corinthians, até Goianiense. Isso pode dar São Paulo e Flamengo e pode dar Corinthians e Fluminense na semis. Então, tá certo. A chave A é Atlético Goianiense e Corinthians contra Fortaleza e Fluminense. E São Paulo e América Mineiro contra Atlético Paranaense e Flamengo na chave B. Né? Independente de qualquer coisa, o Corinthians vai pegar. Se o Corinthians passar, vai pegar 2 times chatos, né? O Fortaleza jogar no Ceará lá no Castelão não é fácil. E jogar contra o Fluminense também, que tá numa boa fase, também não vai ser nada fácil, né? Porque o Fluminense joga com posse de bola, né? Eu tava assistindo alguns jogos do Fluminense, é chato de se jogar com o Fluminense, esse time do Fluminense atualmente, é chato. Qualquer time, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, que for jogar com o Fluminense, vai ter trabalho, entendeu? Tipo assim, não é um jogo ganho, não. Muito pelo contrário. Se brincar do que o Fluminense tá jogando, é capaz de o Fluminense ser o favorito. Então, só para fechar aqui o vídeo, entre os jogos, qual é que você acha que passa? Atlético Goianiense e Corinthians. Corinthians. Por quê, cara? Não precisa Não, explicar. o Corinthians tá numa fase razoável, no mínimo, né? Favorito aí. Continuando na chave A, Fortaleza e Fluminense. Cara, Fluminense, pelo que tem jogado atualmente. Eu preferia que o Fortaleza passasse. Esse ano eu tô muito fortalezense, né? Não, Fortalecista. claro, que imagina aí um Fortaleza jogando, sei lá, uma semifinal, sei Semifinal lá, de com o Copa do Corinthians Brasil. ou com o Atlético Goianiense, que seja, independente do adversário. Imagina aí o Fortaleza chegando na semifinal de Copa do Brasil, entendeu? Cara, seria fantástico pro Fortaleza. Fora financeiramente, seria ótimo, né? Exato. Na chave B, São Paulo e América Mineiro. São Paulo. São Paulo, né? Flamengo e Atlético Paranaense. Que é Eu vou de difícil. Flamengo, mas é o confronto mais equilibrado, né? Se o Atlético passar, pra mim não seria tipo, ai, que zebra. Nada disso. Pra mim. Até porque Normal. joga em casa, né? O segundo jogo. Acho que o único jogo que eu vou discordar de você não é por torcida, não. É o Atlético Paranaense, porque esse time do Filipão é chato. E o Filipão é É chato. chato em Copas. Então, o Filipão foi campeão com o Criciúma, né? Por aí você tira. Então, pra mim, é Corinthians e Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense nas semifinais da Copa do Brasil.
Então é isso, né? Só sei que a semifinal vai ser boa, viu? Tem tudo Vai. pra ser muito bom essa Copa do Brasil Então aí. daqui pra frente é só pedreira. Só jogão. Então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Depois de um tempão sem passar vídeos, vai ter. Talvez essa semana tenha algumas novidades aí, uns shorts no YouTube, para acrescentar mais conteúdo. Até sobre esses jogos da Copa do Brasil mesmo. E quem puder aí, curte, se inscreve, compartilha o canal, que a gente tá precisando de views, e de pessoas, e de público. E é isso, a gente fica por aqui. Valeu. Valeu, pessoal.